Oi, gente, meu nome é Tiffany e eu sou professora de História Geral do Reforço e hoje eu trouxe o tema Antiguidade Oriental para vocês, mais especificamente sobre o Egito. Bom, como eu disse, eu sou a Tiffany, eu sou técnica em administração, atualmente eu curso pedagogia e estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu espero que vocês curtam bastante a aula. Tenho 18 anos e é basicamente isso. Bom, vamos começar a falar sobre o Egito. Dando início, então, eu coloquei uma definição bem sucinta sobre o Egito, que acaba sendo meio que um resuminho dos próximos slides. Dá uma pausa aí, leiam, que é bem tranquilo. Bom, prosseguindo, temos a localização do Egito, que é no norte da África, né, no continente africano, e o principal foi o Rio Nilo, né, que deu início a tudo, e essa região é muito desértica. Bom, a política, eles eram divididos em tribos, e essas tribos eram conhecidas por nonos. Cada tribo tinha um líder, e nesse caso tinha o Alto e o Baixo Egito, dando ênfase em relação ao Rio Nilo. Dando continuidade, agora a gente tem a economia. A economia, ela era basicamente por regadio ou civilizações hidráulicas, ou seja, plantio, questão a água, né, e tudo mais. O cultivo por fellows, que nada mais são do que camponeses, e o modo de produção deles era o asiático, que tinha ênfase na agricultura e tudo mais. Bom, a sociedade deles não tinha mobilidade social, ou seja, um nobre não poderia se tornar um faraó, um soldado não poderia se tornar um nobre, e cada um estava em sua parte da pirâmide. Basicamente, isso é bem tranquilo de entender. Então, havia o faraó, os nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos e camponeses. Bom, agora a gente tem a religião deles, é uma parte bem interessante. E eles eram politeístas, né? Politeístas, muitos teístas relacionados à religião. Então, eles, relacionados à crença, né? Então, eles tinham crença em mais de um deus, mais de uma divindade e tudo mais. Antropomórficas, eles acreditavam em figuras, imagens, figuras humanas, né? E também antroposomórficas, que é o corpo humano, mais a face de um animal. Eles cultivavam a cultura em relação à mumificação, né? Que era a crença da alma retornar ao corpo. É bem interessante isso, porque é meio que uma releitura, assim, da ressurreição, né, de Jesus Cristo, então acaba se interligando um pouco. Mesmo que tenha sido em épocas diferentes, né, acaba sendo um pouco parecido até, se a gente for comparar. Eu trouxe até uma imagem ali para mostrar como estava sendo aquela mumificação. Tem até o sarcófago, então tudo bonitinho ali, bastante dourado em volta, né? Simbolizava bastante riqueza. Puxando esse gancho, né, tem as pirâmides, que as pirâmides eram os túmulos, né, dos faraós. E essa pirâmide demonstrava muito poder, né? Quanto maior a pirâmide, maior era o poder, maior esse faraó foi bom para o seu povo. E tanto que quando eles eram enterrados, eram muitas joias, muitas riquezas e tudo mais. E a escrita que eles usavam, né? Igual eu coloquei na imagem, eram os hieróglifos. Agora vamos para o momento questões. E aí, vocês aceitam esse desafio? Espero que sim, hein? E chamei aqui meus amigos, Geraldo e Bicho, para encarar esse desafio com a gente. Primeira questão aí
da Unesp. Dei uma adaptada aí, mas vocês vão tirar de letra. Bom, é certo que as civilizações da antiguidade legaram à posteridade com um respeitável acervo cultural. No entanto, para superar equívoco, assinale a alternativa incorreta. Vemos que tá em caps lock aí, hein? Incorreta. Então vamos ver. A pintura egípcia revela belos exemplos de descrição de movimento, sendo a figura humana representada com a cabeça e os pés de perfil. Beleza, próximo. Entre as civilizações mesopotâmicas que se desenvolveram no Vale dos rios Tigres e Eufrates, predominou durante certo tempo a forma asiática de produção. No período denominado Homérico, houve a dissolução das comunidades gentílicas e a formação gradativa das cidades-estado da Grécia. D. A escrita egípcia era em caracteres cuneiformes. Bom, eu mostrei aí para vocês em relação apenas sobre o Egito, né? Então, a principal que já chama a nossa atenção em relação ao Egito é a e a D, que são as que falam sobre Egito. E analisando a primeira, a gente vê que tem relação com o conteúdo que foi passado, né? Porque, igual eu falei, eles tinham crenças em figuras de imagens e também de animais, né? Representado em seus corpos. Então, a A está correta. Então, a B e a C, elas não foram faladas, mas tem umas aí que é uma pegadinha, mas tem que prestar bem atenção que é a D. Eu chutaria que a D está incorreta. Será que eu estou certa? Vamos lá voltar nos slides de religião. A escrita do Egito, né, era hieróglifos. E aí, no caso aqui, tá falando que a escrita é cuneiforme. Então, vamos ver, vocês são do quê? Do time A, do time B, do time C ou do time D? Quem respondeu D está certamente correto, que a escrita egípcia, na verdade, é o hieróglifo. Cuneiformes, para dar um spoiler aí para vocês, é da Mesopotâmia. Então, essa seria a incorreta que estávamos procurando. Para finalizar aí sobre o Egito, vamos falar um pouco sobre as pirâmides, para assinalar a alternativa incorreta, viu? Então vamos lá. Letra A. As pirâmides foram construídas com o objetivo de serem túmulos para abrigar os corpos dos faraós que eram mumificados após sua morte. Letra B. A grandiosidade das pirâmides procurava representar a grandiosidade do faraó. Letra C. Nas construções, tanto escravizados quanto trabalhadores livres deviam trabalhar. D. Até hoje não foram elaboradas teorias de como os egípcios conseguiram carregar e elevar pedras tão pesadas para a construção das pirâmides. E aí, o que vocês acham? Se a gente analisar a letra A, vemos que tá correto, né? Foi o que eu falei em relação à mumificação deles. Letra B, e aí, deve estar correta também, né? Por quê? Igual eu falei, quanto maior a pirâmide, maior era a representatividade do poder, né? Da grandiosidade do faraó. Letra C e D. Essas duas podem confundir um pouco. Não entrei muito sobre o assunto dos escravos e dos trabalhadores, mas todos deveriam servir, né? De qualquer forma, eles eram trabalhadores e tinham que servir o faraó. Então, sim, mesmo eles sendo livres, eles deviam trabalhar. Então, a incorreta é a D. Porque, assim, a C, ela meio que já responde a D, né? Porque nas construções, tanto escravizados quanto trabalhadores livres deviam trabalhar. Então, aí já demonstra que as pessoas que construíam as coisas, né? Então, não foram elaboradas, já tem teorias elaboradas, né?
Então, já responde aí e mostra que a D é a incorreta. Bom, aqui tá minhas referências. Tem outras referências de outros conteúdos também. Tem da Mesopotâmia, dos persas, então, dos fenícios. Tá bem legal. E aí, se quiserem se aventurar aí por mais assuntos da Antiguidade Oriental. E é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido. Espero que tenham gostado. E até mais.